Olá, boa noite. O Tati Notícias desta quarta-feira, 24 de agosto, está começando. Acompanhe agora os principais destaques da região. Ministério Público determina que Prefeitura de São José dos Campos justifique demolição de casas no Banhado. Trabalhadores da Gerdau, em Pindamonhangaba, iniciam campanha salarial com paralisação na porta da fábrica. Você costuma consumir em excesso alimentos industrializados? Estudo mostra que perda de habilidades cognitivas pode estar associada a hábitos alimentares inadequados. E ainda, tutores podem escolher o animal de estimação fazendo busca em site de adoção em São José. Esses e outros destaques você confere agora no Tati Notícias. Os trabalhadores da Gerdau de Pindamonhangaba fizeram uma paralisação de 2 horas hoje de manhã na porta da fábrica. A categoria reivindica a garantia de direitos na negociação da database, como a cláusula que prevê estabilidade de emprego aos trabalhadores vítimas de acidente de trabalho, além do parcelamento do reajuste salarial. A unidade da Gerdau de Pindamonhangaba emprega atualmente cerca de 2.400 trabalhadores. Essa paralisação aqui na Gerdau, em Pindamonhangaba, ela é determinante para a construção das nossas convenções coletivas do Estado, por várias razões, né? O setor do aço está muito aquecido, um crescimento grande, exportação. 40% de todas as trabalhadoras e trabalhadores do setor estão aqui em Pindamonhangaba. Então a razão da mobilização hoje é principalmente a proposta de parcelamento do reajuste por parte da bancada patronal e o absurdo de propor o fim das garantias aos trabalhadores, por exemplo, a garantia do trabalhador, o trabalhador tem emprego quando sofre um acidente do trabalho, que é uma loucura completa. O trabalhador está ali para limitação ocupacional produzida por um acidente do trabalho. E o Sindicato dos Patrões, né, do setor do aço, propõe acabar com essa garantia. Então isso é um absurdo completo, o trabalhador está muito mobilizado e vai garantir a conquista do reajuste, do aumento real, de uma vez só. Nós entramos em contato com a Gerdau, mas a empresa não comentou sobre o caso. 2 homens foram detidos durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Pegorelli na noite desta terça-feira em Caraguatatuba. Eles são suspeitos de tráfico de drogas e corrupção de menores. Na ação, um adolescente também foi apreendido. Eles foram flagrados comercializando drogas e, ao avistarem a viatura da PM, tentaram fugir. Com os infratores foram encontrados uma arma falsa e aproximadamente 1.500 quilos de droga. Durante o interrogatório, eles confessaram os crimes e foram conduzidos ao distrito policial, onde permanecem à disposição da Justiça. E um homem de 38 anos foi encontrado morto hoje de manhã no centro de São José dos Campos. De acordo com a Polícia Civil, o homicídio aconteceu na rua Brigadeiro Osvaldo Nascimento Leal, no Jardim São Dimas. O corpo estava com várias marcas de agressão em um imóvel abandonado. No local foram encontradas bebidas alcoólicas e pedaços de madeira, que teriam sido usados no crime. Ninguém foi preso até o momento e o caso será investigado. Agora a gente traz uma atualização sobre a ação de desapropriação que aconteceu ontem no Banhado, em São José dos Campos. Nós noticiamos, inclusive, o protesto feito no fim da tarde pelos moradores da comunidade Nova Esperança. Sobre as demolições, o Tribunal de Justiça intimou a Prefeitura a se pronunciar no prazo de 5 dias a partir de hoje, a respeito dessa ação realizada no núcleo congelado. A decisão foi acatada pela juíza Naira Assis Barbosa, da 2ª Vara da Fazenda de São José dos Campos. E também no fim da tarde de ontem, o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, falou sobre esse assunto nas redes sociais. Nós separamos alguns trechos, vamos acompanhar. Ao longo dos últimos anos, a Prefeitura vem fazendo propostas para que a gente possa levar as famílias que ali vivem, que são trabalhadores, homens e mulheres, um local digno. Que eles possam morar num local digno, porque lá não é digno. Não tem nenhuma infraestrutura, não é possível colocar uma infraestrutura por várias razões, questões ambientais, por questões de estarem com soleira negativa, turfa, enfim, várias questões. Tudo isso já foi muito discutido. Mas, ao longo dos anos, a gente vê polícia prende droga no Banhado, polícia encontra corpos de casal no Banhado, enterrados. A polícia vai no local no Banhado, lá acha pedras, 2.113 pedras,
encontra tijolos de crack, 1.400 papelotes de cocaína, 826 papelotes de Spindorf, 31 ampolas de lindocaína, 40 ampolas, 100 munições de arma de 9mm, 325 munições de 380, 2 carregadores, enfim. Aí eu escuto reclamações de alguns moradores, fingem que são moradores, dizendo que, nossa, está tendo opressão, estão maltratando as pessoas, tem muita viatura da polícia, estou sendo abordado. Eu gostaria de ser abordado todos os dias, gostaria que estivesse na rua de casa, todos os dias uma polícia para me proteger, como eles fazem. Mas lá não pode. Por que lá não pode? Lá tem regras. Lá não faz parte de São José dos Campos. A polícia está lá, a fiscalização vai lá fiscalizar um comércio? Não pode. Aí tem um grupo de pessoas que defende esses criminosos, dizendo que não pode. Por quê? Lá é apartado, não é São José dos Campos? Lá faz o que quiser, da forma como quiserem. Criminosos utilizam de pessoas para se esconderem, para esconder práticas criminosas. Queremos acolher e vamos acolher, porque aquelas pessoas precisam ir para um lugar digno. Hora de chamar o primeiro intervalo aqui no Tati Notícias e na volta a gente fala sobre a exposição de crianças e adolescentes no ambiente virtual. Eu volto já. A Polícia Civil de Ilhabela apreendeu ontem um celular e um notebook que continham em seu armazenamento diversas fotos suspeitas que seriam de menores de idade. A investigação teve início após a Polícia Civil ser notificada sobre o encaminhamento de conteúdo erótico envolvendo uma criança moradora da ilha. Depois de identificar o autor, a Justiça emitiu um mandado de busca domiciliar em um condomínio de luxo em Santana do Parnaíba, no interior de São Paulo. Durante a busca, os investigadores encontraram com um adolescente de 17 anos os eletrônicos, com várias fotos que seriam de menores de idade. Segundo a polícia, o jovem se passava por um adolescente do sexo feminino e enganava as crianças para o envio das fotografias em jogos de realidade virtual. A vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes no meio virtual tem preocupado não só a polícia, mas também causado insegurança nas famílias. A cada dia aumentam os casos que envolvem abusadores e também aliciadores escondidos em jogos ou plataformas online. Situação que ficou ainda mais acentuada na pandemia, já que o tempo que as crianças e adolescentes passaram a ficar nas mídias sociais também aumentou. Sobre esse assunto, eu converso agora pela internet com o educador e também doutor em psicologia, Sérgio Paixão. Sérgio, seja bem-vindo ao Tati Notícias. Muito boa noite para você. Eu já vou direto ao assunto e começo com uma pergunta que talvez divida a opinião. Existe uma idade certa para as crianças terem acesso a esses equipamentos eletrônicos, como o celular, notebook, que tem aí essa facilidade de caminho até as redes sociais? Boa noite, Rafael. É uma pergunta bastante importante para esses dias, né, em que nós estamos vivendo, principalmente, como você acabou de dizer, por conta desse tempo aí de pandemia que nós passamos imersos nesse contexto tecnológico. Quando o assunto é tecnologia, principalmente celulares em mão de criança, o resultado nunca é muito legal. Considerando o público infantil, eu acredito que o celular nunca seja o melhor brinquedo na mão das crianças. Quando a gente pensa na questão dos adolescentes, salvo algumas exceções, é importante talvez a forma de comunicação que acontece entre família e adolescente, ou por algum motivo em que esse celular possa estar na mão deles. Mas isso tem que ser muito bem avaliado entre os pais responsáveis e essa necessidade de uma tecnologia na mão do adolescente ou do jovem. Mas criança, não. Sérgio, e como criar, né, essa situação de confiança entre os responsáveis e também o adolescente? É saudável, por exemplo, verificar o histórico de chamadas, o site de buscas e também até a galeria de fotos? Claro, com certeza. A primeira coisa que a gente tem que considerar quando o assunto é responsabilidade, né, pensando aí na questão dos pais responsáveis, é que nós sempre criamos os laços, né, de confiança a partir do diálogo. Não existe outra saída. Conversar sempre com as crianças, conversar sempre com os adolescentes, entender o que estão passando, né? A adolescência é um período
em que, por conta das suas alterações hormonais, de seus crescimentos, enfim, a faixa etária que vive, são sujeitos, né, que querem se colocar em grupos e, para isso, eles são capazes de qualquer coisa. Não são irresponsáveis, né? Muito pelo contrário, eles estão vivendo um momento bastante crítico, né? Na questão até biológica da sua construção identitária, e eles precisam, né, muitas vezes desse enfrentamento com a família. E é natural que os pais precisam, né, com muita presença, acompanhar de perto o que estão vendo, onde estão e quais são aí os relacionamentos que tem, né, em redes. Isso é muito importante. E Sérgio, para a gente encerrar de maneira breve também, é comum alguma mudança de comportamento quando algo está errado e acontecendo por meio das redes sociais com essas crianças? É sempre importante ficar atento, né? Muitos casos que a gente sabe que acontecem próximos de nós, as crianças aí ficam aí guardadas dentro do seu quarto, eles se trancam no seu quarto, evitam conversar com os pais, ficam apenas em conversas por meio de aplicativos de celulares. Então, está aí uma observação muito atenta. Às vezes a gente acha que está tudo bem com a criança, às vezes dentro do quarto, e até mesmo à noite, né, a gente tem relatos de vários pais que falam que acreditam os filhos estarem dormindo, e as crianças às vezes passam aí a madrugada inteira conversando com pessoas que nem sempre são as melhores companhias, sejam virtuais ou presenciais. Então, é sempre importante ficar atento nos comportamentos que são, em alguns casos, atípicos. Sérgio, a gente agradece a sua participação, nosso tempo é curto, mas acredito que tenha sido muito valiosa essa sua participação e também os seus esclarecimentos aqui conosco. Uma boa noite para você e até uma próxima. Depois de inúmeros questionamentos, a VUNESP, responsável pela realização do processo seletivo do Colégio da Embraer em São José dos Campos, emitiu um comunicado cancelando a prova realizada no último domingo. Os candidatos foram convocados para uma nova prova que será aplicada no dia 9 de outubro. E uma área de mata pegou fogo ontem à noite no trecho de Tremembé, na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Segundo o DR, o Departamento de Estrada de Rodagem, o fogo só foi apagado por volta das 8 da noite. Apesar do risco, o trânsito não precisou ser interditado. Hora de falar da previsão do tempo. A quinta-feira vai ser quente, as mínimas sobem um pouco na maior parte da região, mas tem previsibilidade de chuva nesta quinta-feira, viu? No Vale do Paraíba, Taubaté registra mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Aparecida, os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 27. No Vale Histórico, Canas, as temperaturas chegam a 27 graus. E no litoral, o sol aparece entre nuvens e a quinta-feira terá máxima de 27 graus. Hora de chamar o intervalo aqui no Tati Notícias e eu volto já. Foi aprovado pela Câmara Municipal de Caraguatatuba o novo piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de zoonoses. O projeto, de autoria do prefeito Aguilar Júnior, foi aprovado por unanimidade em sessão ordinária. De acordo com o Executivo, a decisão atende a uma emenda constitucional assinada em maio deste ano. Com a aprovação, o vencimento dos agentes comunitários de saúde passou dos atuais R$ 1.704,49 para R$ 2.460,44. Agora, refrigerantes, sucos artificiais, bolachas, embutidos, salgadinhos, tudo isso, quem é que não gosta, né? Mas olha, é preciso ficar atento, viu? Isso porque uma pesquisa da Universidade de São Paulo mostra que a perda de habilidade cognitiva chega a 28% entre pessoas que consomem alimentos ultraprocessados. As manhãs de Daniela e Harley começam assim, com pão, bolacha, leite e café, tudo na mesa. Mas cada um tem a sua comidinha preferida. Ele gosta mais do pão. Então tem que ter o pão, a manteiguinha dele. Eu também, o café com leite preferido. E a bolachinha. Dificilmente eles comem fora de casa e a Dani é quem cozinha para toda a família. E o cardápio do dia a dia acaba não variando muito. O que a gente mais gosta aqui é o básico, né? Que é o arroz, feijão com ovo, o arroz, feijão com omelete. Às vezes entra uma salsicha, nuggets bem raro. E o hambúrguer, às vezes também.
Não é segredo para ninguém que alimentos ultraprocessados, como embutidos, bolachas, refrigerantes, fazem mal à saúde física. Mas eles também podem causar efeitos na mente, dificuldade em fazer contas, esquecimentos e muitos outros problemas no dia a dia. É normal que as pessoas acabam passando por esses problemas com o passar dos anos. Porém, uma pesquisa feita pela USP revelou que as pessoas que consomem em maior quantidade alimentos ultraprocessados têm essa perda 28% maior que as pessoas que não consomem esse tipo de produto. Neurologista Cláudio Watanabe explica que os problemas começam a aparecer após anos de uma alimentação descontrolada e que o Alzheimer, muitas vezes, é um resultado de tudo isso. A gente tem as fases pré-clínicas da doença de Alzheimer, né? Então a gente chama de declínio cognitivo subjetivo, o comprometimento cognitivo leve, e aí depois você tem essa evolução para a doença de Alzheimer, que é a demência mais comum. Os alimentos ultraprocessados vão ter impacto em todas essas fases, né? Contribuindo para a lesão cerebral, né? Cada vez mais comuns na rotina de muitos, com preços acessíveis e um sabor agradável, os ultraprocessados trazem inúmeros problemas para a saúde, como explica a nutricionista. Eles podem causar, por exemplo, doenças metabólicas como diabetes, pressão alta, hipertensão, estão relacionados com o aumento de casos de câncer. Podem causar doenças psiquiátricas, como, por exemplo, hiperatividade, depressão, transtorno compulsivo. Mas o que fazer na hora do café da manhã, por exemplo, onde a bolacha é sempre muito apreciada? No café da manhã você pode comer fruta, você pode comer ovo, né? São alimentos que são in natura, que a gente chama, né? Que são alimentos que não são processados ou pouco processados. A aveia, por exemplo, é um alimento que é pouco processado. Em casos mais graves, quando uma doença neurológica já se instalou, ainda não existe cura. Então o melhor caminho é sim se prevenir. Já sabe que 40% de todos os fatores de risco de Alzheimer já são conhecidos. Então, se a gente conseguir diminuir esses 40%, eu já vou ter uma redução na incidência do Alzheimer. A Prefeitura de São José dos Campos confirmou 2 mortes suspeitas de meningite na cidade. Uma criança de 8 anos e um recém-nascido com 24 dias. A Secretaria de Saúde reforça que não há relação entre os casos e nega um surto da doença no município. Desde o início do ano, São José registrou 42 casos e 3 mortes causadas pela doença. Agora, já pensou em escolher um animal de estimação por um catálogo na internet? Isso? Simples assim. Mas não é para comprar não, viu? É para adotar. O site do CCZ de São José dos Campos tem uma opção para quem está em busca de adotar o seu pet. Vamos ver. Uma ferramenta que foi recém-inaugurada e você que gosta de animais, que está querendo adotar um animal com responsabilidade, agora pode fazer isso através do site do CCZ. Vamos conversar sobre isso com a Mazé, que está aqui com a gente, mas é uma oportunidade então, né? Mais uma ferramenta aí para aliar isso da responsabilidade de adotar um animalzinho, para os animais que estão aqui também precisando de um lar. Exatamente. É a tecnologia e a responsabilidade. É uma ferramenta, o site do CCZ vem trazendo uma oportunidade para que qualquer pessoa do seu celular ou da tela do seu computador possa conhecer nossos amiguinhos pets que estão aqui, prontinhos para adoção. Esse site ele vai sempre sendo atualizado, né? Conforme os animaizinhos vão saindo, vão entrando, vocês colocam a história desse animal para ele estar ali disponível para adoção. O tempo todo. A cada entrada ou saída de um animal, em poucas horas já é atualizado. Então, qualquer pessoa que estiver com o coração aberto, procurando um amigo pet com responsabilidade e de acordo com toda a família, é só entrar no site do CCZ e escolher seu novo amigo. No site tem cães e gatos, né, que estão disponíveis para adoção. Ali mesmo a pessoa já consegue preencher um formulário se candidatando aí para ser esse possível adotante? Sim, vai poder escolher, né? Sempre lembrando que a família toda tem que estar de acordo. A partir daí é só preencher o formulário, nós vamos receber, primeiro vamos mandar um e-mail, seguidamente vamos fazer um contato por telefone para que a gente comece a alinhar
esse encontro, né? O amor à primeira vista entre o interessado e seu novo amigo pet. Perfeito, mas obrigada pelas suas informações, viu? É isso, gente. Então, como a gente já falou aqui várias vezes, essa responsabilidade é muito importante, mas se é um desejo seu ter um novo amigo pet, tenho certeza que você não vai se arrepender. De São José dos Campos, Gabriela Leite para o Tati Notícias. Eu vi ali que tem o Orelha, o Caramelo, até o Tico. E para quem ficou interessado, nós vamos colocar o site aqui novamente para você, do CCZ, que é o ccz.sjc.sp.gov.br. O Tati Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal da TV Tati SBT no YouTube. Obrigado pela sua companhia e nos vemos amanhã novamente, às 7h20 da noite. Tchau!